Alô, caríssimos! Vamos à nossa live de hoje. Hoje a gente está num dia bem frio aqui em São José dos Campos. Tô todo encapotado, cheio de casaco. Tá marcando 9 graus agora, aqui tá bem frio. E aí onde você tá frio assim? Eu não sou muito adepto a frio, não gosto muito não. Carioca em lugar frio sofre. E quando começa essa época aqui, eu sofro demais, que eu não gosto de frio, não. Eu gosto de calor. Eu gosto é de calor. Bom, caríssimos, estamos aqui na clínica do ECG. Vai avisando aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá? Para eu poder saber. Vai avisando também aonde você tá e como é que tá a temperatura aí para eu poder saber. Na última live tinha gente do Ceará, é pessoal tirando onda, né? Lá no Ceará, mesmo no frio polar, é mais calor do que aqui no verão, né? Ceará, Pernambuco, só essa terra boa. O Nordeste, para mim, é o melhor local do Brasil para se viver é no Nordeste, né? Se tem gente do Nordeste aí, sabe o que eu tô falando. Comida excelente, gente pra cima, é muito bom. Eu já fui dar algumas aulas em Fortaleza, em Natal, em Maceió. Como eu gostei, adorei. Pessoal, gente finíssima. Já dei aula em vários lugares do Brasil e sempre fui muito, assim, bem tratado, bem quisto e tal. Mas o Nordeste é demais. Eu adoro o Nordeste, adoro demais. Enfim, caríssimos, estamos aqui na clínica do ECG, que é a nossa live de toda quinta-feira, às 8 horas. A gente faz uma live onde a gente discute um caso clínico real, algum caso de algum paciente que eu já atendi no ambulatório, ou na UTI, ou na coronária, ou algum caso clínico que eu tenha passado e que eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa discutir alguma coisa quanto ao plantão, quanto à terapia intensiva, quanto à cardiologia, quanto à eletrocardiografia. Eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo nessa noite de quinta-feira. Essa live, ela fica aqui no canal do YouTube no ar por uma semana. E depois de uma semana ela vai lá para o nosso ECG Academy, que aliás, o ECG Academy é uma plataforma onde o ECG Academy, chama assim, ó, ECG Academy, ECG Academy. É uma plataforma onde tem todas as lives que a gente já fez aqui da clínica do ECG. Essa é a 15ª live, né, ininterrupta que a gente faz. 15ª semana, a gente já está 15 semanas fazendo a clínica do ECG. E aí já tá lá no ECG Academy. Além disso, as maratonas do Eletro, os e-books, os materiais, é, todas as lives que eu já fiz desde o início do meu Instagram, todas estão lá no ECG Academy. Então é conteúdo a dar com pau, né, para que você possa aprender eletrocardiografia e que a eletrocardiografia não seja mais um problema para você, não seja mais um mito, uma dificuldade para você, né? Como é que faz para você se inscrever? Você entra lá em www.pulsoforte.com/ECG. Pulsoforte.com/ECG é uma página lá e aí vai te dar todas as orientações de como é que você faz para se inscrever. Custa apenas R$ 1 por dia, é bem baratinho. Meu objetivo é que você esteja lá. E essa live de hoje, daqui a uma semana, vai estar lá também. Só o tempo da gente editar a live, né? Depois essa live vai estar lá também. Então, faço questão de que você esteja lá e tenho certeza que vai ajudar você de verdade. Tá bom, caríssimos? Beleza. Bom, a gente vai para um caso hoje. Foi um caso que eu achei bem interessante quando eu recebi no meu consultório, lá no hospital que eu trabalho. Eu falei, cara, isso aqui provavelmente é alguma coisa que
acontece não só comigo, mas com outras pessoas também, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse caso aqui, porque tinha um residente comigo que ele ficou na dúvida. E o diagnóstico que ele deu inicialmente, o diagnóstico de supetão, depois que ele foi analisar, ele viu que não era assim. Eu até já marquei no eletro algumas coisas que já ajudam no diagnóstico, né? Mas às vezes o desavisado já pega, já mudando a conduta por conta de um montão de coisas, né? Então vamos por partes. Vamos analisar o nosso caso clínico desse vovozinho aqui. Muito bem. Acho que está aparecendo aí. Show de bola. Então vamos ao nosso caso clínico. Então vamos lá, ó. Paciente masculino de 76 anos, vovozinho que chegou e foi antes de começar, né? Esse caso desse vovozinho lá no hospital, quando a gente chama o paciente, tem uma lista lá dos pacientes a serem atendidos. E aí aparece assim no sistema, assim, chamar. Aí quando você chama, lá onde está na espera, a tela fala assim, paciente fulano, 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 comparecer à sala tal, que é a minha sala 9, sala 9. E aí, esse basicamente, mais ou menos, esse é o tempo do paciente se deslocar até a sala. Enquanto isso, eu estou abrindo o prontuário, estou vendo as coisas, estou vendo se tem alguma coisa que eu já consiga já adiantar lá no sistema, ou ver, e, às vezes, até para lembrar, né? Para ver. Às vezes é um paciente que eu já atendi, mas eu não lembro do nome, mas esse paciente eu nunca tinha atendido. Então não tinha nada no prontuário, mas eu queria ver se algum colega já tinha atendido, se tinha alguma informação a mais, para meio que já ir ajudando, adiantando, né? O ambulatório sempre é cheio. E demorou um pouquinho mais para o paciente chegar e também não tinha muita informação, porque era um paciente de primeira vez. Aí veio ele e a filha dele para eu atender. Aí vamos lá, vamos ao caso. Aí diz que é um paciente de 76 anos em consulta ambulatorial na cardiologia de rotina. Então, beleza. Encaminhado para check-up e avaliação de potencial arritmia. Isso é o seguinte, tinham feito uma triagem e nessa triagem tinham visto que ele tinha uma arritmia. Acharam esquisito o eletro do paciente, ficaram na dúvida. E aí eu pensei, pô, 76 anos, vovozinho, cara, fibrilação atrial, muito, assim, arritmia em idoso, a primeira coisa que eu penso é em FA. E fibrilação atrial em idoso é o mais comum, né? Fibrilação atrial é doença de idoso, vai aumentando a prevalência com a idade, né? 3 a 5% da população mundial tem fibrilação atrial e ela vai aumentando exponencialmente com a idade. Eu já pensei, já comecei a calcular o chá de Svastic do paciente, isso já na minha cabeça já rodando, né? Pô, 76 anos, 76 anos já ganha 2 pontos de idade, já tem que anticoagular esse paciente. Aí eu já pensando, pô, vou anticoagular esse vovozinho, né? Porque lembra, chá de Svastic? Vamos por partes. Um paciente com fibrilação atrial, a gente vai ver se de fato ele tinha fibrilação atrial ou não, tá? Mas isso é que eu tô falando, eu tô compartilhando com vocês o meu pensamento antes de eles abrirem a boca, né? Eu vi lá que tinha 76 anos de idade e tinha essa história de encaminho paciente por conta de arritmia. Aí eu pensei que ele poderia ter uma fibrilação atrial. Quando o paciente tem a fibrilação atrial, a primeira coisa é classificar o tipo de fibrilação atrial. Se é a fibrilação atrial que ela é persistente. E a fibrilação atrial persistente? É uma fibrilação atrial que dura até 7 dias. Nossa, está muito ruim essa imagem aqui. Dura até 7 dias, tá? Existe a fibrilação atrial. Opa. Existe a fibrilação atrial. Opa, desculpa. Persistente. Não, desculpa. Desculpa, falei errado. Ó. Calma, 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 calma. Apaga tudo que eu falei. A primeira fibrilação atrial é a paroxística. Isso. Paroxística. A paroxística é a que dura até 7 dias. A persistente é a que dura mais de 7 dias. A persistente de longa duração
longa duração é a que dura mais do que um ano. E a permanente, então são parecidas, né? Persistente, tudo com P, né? E a permanente é a que tanto o médico assistente quanto o paciente decidiram em não mais reverter essa fibrilação atrial. Ou porque já tentou reverter várias vezes e o paciente volta a ter fibrilação atrial, ou que o paciente tem um átrio esquerdo muito grande, ou porque decidiu-se então por não reverter mais essa fibrilação atrial. Então, basicamente, a gente tem esses três. Deixa eu apagar aqui. A gente tem basicamente esses três tipos de fibrilação atrial, tá? Então, é a fibrilação atrial paroxística, a persistente, e a persistente pode ser de longa duração, tá? Vou botar aqui LD de longa duração, e permanente. A paroxística, que dura até 7 dias, a persistente é que dura mais do que 7 dias, a de longa duração é que dura mais do que um ano, e a permanente é que você não vai reverter, é que você não reverte, tá? Então, a primeira coisa é classificar quanto ao tempo, o tipo de fibrilação arterial. Então, já está na minha cabeça. Não sei se ela é paroxística ou persistente, mas, pô, um vovozinho que já veio com arritmia, cara, se ele já veio com arritmia, pelo menos é uma persistente. Já tem pelo menos 7 dias, né? Porque alguém viu há uma semana, pelo menos, já tem fibrilação arterial esse tempo. Então, já é um paciente com uma fibrilação arterial persistente, pelo menos. Aí, quando o paciente tem a fibrilação atrial, a gente tem que pensar no Chades-Vasque do paciente. No Chades-Vasque do paciente. Tendo as iniciais pontos. Deixa eu botar o C mais para cá, para aparecer, não cair na câmera. Ó, Chades-Vasque, tá? As iniciais, cada um ganha um pontinho, tá? Com exceção do A e do S. Do primeiro A e do S. Então, C para insuficiência cardíaca, H de hipertensão, esse primeiro A aqui para idade maior do que 75 anos, esse D de diabetes, esse S de stroke, que é AVC. Se o paciente já AVCzou, ele ganha 2 pontos também, tá vendo aqui, ó, que é S2 e aqui é A2. Ele tem idade mais do que 75 anos, esse paciente tem 76. Ele já de cara já ganharia 2 pontos no chá de Vasco. V quando ele tem doença vascular periférica, né? Esse A aqui é quando ele tem uma idade entre 65 e 74 anos. Nota que a idade pode pontuar uma idade mais avançada, quando ele é muito velho, mas. Ai, tá falando que acima de 75 anos é muito velho, só para você gravar assim. Acima de 75 anos ganha 2 pontos. Acima de 65 ganha um. E SC é Sex Category, que é sexo feminino, ganha 1 ponto, tá? Se o chá de Vasco for maior ou igual a 2 em homens, vou botar outra corzinha aqui, ó, for maior ou igual a 2 em homens, ou maior igual a 3 em mulheres, aí você tem que anticoagular o paciente, fazer algum anticoagulante. Note, é anticoagulante, não é antiagregante. Não é AS, ou clopidogrel, ou brilinta, ou trombolítico, né? Fazer alteplase, tenecteplase. Não, não, não. É Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, tá? É anticoagulação. Só que pensa, aquela história, pô, vovozinho, cara, tu anticoagulado, tu fica meio tenso, porque se esse cara cai, machuca e tal. Então, enfim, só de olhar essa idade aí e falarem de arritmia, já pensei nessa hipótese. Ver se de fato esse paciente tem fibrilação atrial ou não. Vamos lá. É encaminhado para check-up e avaliação de potencial arritmia. Refere que está em acompanhamento para check-up com cardiologista e neurologista. Então ele vai também fazer um check-up com o neurologista também. Por quê? Olha lá, ó. Refere tremores, executando as atividades habituais com maior lentidão. O cara tem tremor, o cara está tremendo.
e tá executando atividades habituais com mais lentidão, cara, tu já malda aí. Que parada é essa, meu amigo? Será que ele tem Parkinson? Hã? E tu via o vovozinho, ele chegou lá tremendo, dificuldade de iniciar os movimentos. A filha refere que o paciente tem caminhado arrastando os pés e com postura inclinada para frente. Pô, típico de paciente parkinsoniano. Então, minha hipótese, opa, será que isso não é fibrilação atrial nada? Pode ser outra coisa. E às vezes confunde mesmo. E foi batata, foi isso que foi confundido. É isso que eu quero discutir com você hoje. Mas, nota, o diagnóstico de Parkinson é um diagnóstico clínico. Um diagnóstico clínico. Só por essa história aqui já dá para você fechar o diagnóstico. Ó, vovozinho, tremendo, com dificuldade de iniciar os movimentos, arrastando o pé, com postura para frente, o que que é isso? É Parkinson. De olhar o vovozinho, tu ia saber se o vovozinho tem Parkinson. Pô, ele vai pro neurologista? Ótimo. É bom que o neurologista já otimiza e já começa a tratar. Vai fazer, sei lá, levodopa, pramipexol, vai fazer alguma medicação lá para o Parkinson desse paciente aí, para ajudar nos sintomas. E a filha fala que quando ele fica, né, mais nervoso, ele treme mais e tal. Bem típico do Parkinson, né? E olha essa. Paciente descreve discreta rigidez muscular. O que é isso? Isso é do Parkinson. É a rigidez muscular do Parkinson. Aí ele fez o eletro. Aí olha o eletro. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando me encaminharam esse paciente como se esse paciente tivesse uma fibrilação atrial. Acharam que esse paciente tinha fibrilação atrial. Por quê? Que olharam essa linha de base aqui, ó, tá vendo a linha de base? Aí, e foi inclusive isso que o residente que estava comigo lá, ele perguntou, pô, isso não é onda F não, doutor? Onda F de fibrilação atrial. Lembra? Como é que eu faço o diagnóstico de fibrilação atrial no eletro? No eletro, para eu fazer o diagnóstico de fibrilação atrial, eu tenho que ter basicamente dois critérios. Comumente, eu tenho que ter esses dois critérios. O primeiro é ausência de onda P. Ausência de onda P. Olha, aqui olhando assim, eu não vejo onda P, então pode ser que sim. E o outro é uma irregularidade irregular. Nossa, fiquei logo em cima da câmera. Deixa eu escrever em outro local. Ó, então, para que haja uma fibrilação atrial, eu penso em ausência de onda P e em uma irregularidade irregular. Então, a ausência de onda P e irregularidade irregular me faz pensar em fibrilação atrial. Agora, para e pensa. Por que irregularidade irregular, doutor? Isso não é uma redundância? Você falar que o paciente tem uma irregularidade irregular. Toda irregularidade é irregular. Não, não é toda não. Por quê? Imagine que você tem assim, ó, dois batimentos normais e um errado. Dois normais, um errado. Dois normais, um errado. Essa célula aqui, ó, dois normais, um errado, não está se repetindo? Isso aqui não está se repetindo? Está se repetindo. Muito bem. Se você olhar de cima, você está vendo que está tudo irregular. É uma irregularidade. Mas você nota que essa irregularidade está regularmente se repetindo. Entende? Então, esse exemplo que eu fiz aqui, que eu desenhei aqui, é um exemplo de irregularidade regular. E na fibrilação atrial? Na fibrilação atrial não é assim. Na fibrilação atrial, na verdade, você tem uma irregularidade irregular. O que é isso? Irregularidade irregular. Você tem uma completa bagunça. Às vezes o QRS está perto do outro, depois está mais longe, mais perto, mais longe, mais perto, perto, longe, longe, perto, longe, perto. Não segue um padrão. E por não seguir esse padrão,
a gente fala que é uma irregularidade irregular, tá? Isso é o padrão da fibrilação atrial. Eventualmente, isso não é necessário haver, mas eventualmente isso acontece também. Aparece também na fibrilação atrial, que é uma tremida na linha de base que a gente chama de ondas F. Ondas F. F de fibrilação atrial. F de fibrilação atrial. As ondas F de fibrilação atrial podem acontecer em qualquer derivação, mas são mais comumente vistas em V1. Você vê essa tremida lá no V1, é mais comum você ver no V1. Porém, pode acontecer em qualquer derivação. Aí, o que aconteceu? O residente olhou e falou assim: pô, isso daí é tremida da linha de base, isso é o quê? Fibrilação atrial. Só que, olha que esquisito. Olha que fibrilação atrial esquisita. É uma fibrilação atrial aonde a distância entre os QRS, ó, ela é muito constante. Ela é muito constante. Não há irregularidade do ritmo. Uma fibrilação. É possível uma fibrilação atrial ser regular? Possível é, mas isso é muito incomum. E a única hipótese para uma fibrilação atrial, na verdade, são duas hipóteses, né? Para a fibrilação atrial ser bem regular, é ou quando está batendo tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que aí essa irregularidade não fica tão evidente, tão aparente. Aí parece que não é a irregularidade, porque está batendo muito rápido. A distância dos QRS fica tão curtinha que não dá para você ver a diferença entre uma onda R e outra. E aí, quando bate muito rápido, você fica na dúvida se tem irregularidade ou não. E aí, entre aspas, está regular, tá? Mas a situação onde, de fato, a fibrilação atrial ela é regular, isso eventualmente cai em prova, que é a única situação aonde a fibrilação atrial ela é regular. FA pode ser regular? Pode. É quando você tem uma fibrilação atrial junto de um BAVT. Fibrilação atrial junto com BAVT. Se o paciente tiver uma fibrilação atrial junto com BAVT, quem vai mandar os QRS não é o átrio, porque o átrio não está mandando, o átrio está fibrilando. Vai ser o ventrículo. E o ventrículo no BAVT como é? Regular e bradicárdico. Então vai estar com uma frequência de 30, 30 e pouco, 40, com ausência de onda P. Então, um BAVT vai ter uma frequência de BAVT, por volta de 30, 40, e você não vai enxergar a onda P. Olha que loucura. Aí a sua hipótese é, será que isso não é uma FA com BAVT? Outra possibilidade que você vai poder levantar é essa situação, né? Você vai ter um ritmo bem bradicárdico, com ausência de onda P. Você pensa, isso não pode ser uma bradicardia juncional? É possível também, uma outra possibilidade. Mas comumente é FA com BAVT. Portanto, a fibrilação atrial pode ser regular também. Mas para que isso aconteça, você tem que ter junto da fibrilação atrial um BAVT. E o BAVT normalmente tem um escape ventricular bem baixo, uma frequência ventricular bem baixinha. A frequência de um BAVT é por volta de 30 a 40. Aqui, nesse paciente aqui, ó, vamos ver quanto é a frequência? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre um QRS e outro, eu tenho 6 quadradões. 300 dividido por 6 vai dar 50. A minha frequência é por volta de 50. Ora, 50 não parece ser uma frequência que o ventrículo é que está mandando. Seria muito mais alto para ser uma frequência de ventrículo. Então, essa opção aqui eu acho que é uma péssima opção nesse contexto. Então, o que parece ser isso? Vamos olhar com mais atenção. Até já marquei aqui já. Apesar de ter essa tremida na linha de base, tá vendo que tem essa tremida na linha de base? Nota que aqui, olha no D2, isso aqui não parece ter uma onda P? Aqui, ó. Parece haver uma onda P no D2. Aqui, ó. Parece ter uma onda P aqui no D2.
Vamos ver se no D1 chega a ter uma imagem que parece ser onda P. Vamos ver o que que você faz. Aonde você acha que tem na derivação de baixo, você faz a linhazinha até bater na de cima. E bate certinho aqui, ó. Onde parece ter uma onda P também. E aqui também, ó. Aqui também, ó. Ó, esse é o macete para você encontrar a onda P onde não parece evidente. Então tem onda P em D1, D2 e no AVF. No AVF também tem, ó. Olha lá, ó. Apesar de ter essa tremida na linha de base também no AVF, tá vendo? Mas olha o que eu já marquei aqui de azulzinho, ó. Eu já marquei de azulzinho no V3, fica claro a onda P aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? A onda P no V3. Olha lá, ó, a onda P no V3. Claramente você vê onda P precedendo o QRS. Então, de fato, o ritmo é sinusal, não o ritmo de FA. Que FA é essa que tem onda P precedendo o QRS certinho, entendeu? Então, o que que é isso que a gente está vendo aqui? Isso daqui é tremor do Parkinson sendo captado pelo aparelho de eletro. Isso é tremor. Você vê que o paciente está tremendo. Eventualmente, o paciente, às vezes, inclusive em pós-operatório, muito comum isso na UTI. Às vezes, geralmente as UTIs são bem frias, né? Tem bastante ar-condicionado ligado. Aí o paciente chega do centro cirúrgico, o paciente já está meio que hipovolêmico, acabou de fazer a cirurgia, aí o paciente está peladão, o paciente está despido, porque fez a cirurgia. Aí começa a tremer de frio. A pessoa, não, é da anestesia. Não é anestesia nada. Isso é do frio mesmo, que tá frio. Só que aí, geralmente, tu é mais gordinho e tu não sente. Ah, então, é por causa do plantão, tô comendo muita pizza. Tá comendo pizza demais. Muito gordinha, tá sentindo muito calor na UTI. Não pode. Então, o que acontece? Tô brincando, tá? Isso é tremor. O paciente, ou então, às vezes, o paciente, ele pode ter também sinais de hipotermia. E aí, normalmente, você vai ter aquelas ondas que às vezes até sugere, é bem parecido com isso daqui, que são as ondas de Osborne. Aqui não é Osborne não, mas são as ondas de Osborne, né? Que são aquelas ondas que você vê em paciente com hipotermia, onda J de Osborne. Logo depois do QRS, ele faz um entalhezinho assim. Isso a gente chama de ondas de Osborne. São aquelas ondas do paciente com frio, né? Mas nesse caso aqui, esse tremor, ele é em decorrência do quê? Ele é em decorrência do Parkinson. É o tremor do Parkinson, que foi capturado pelo eletro do paciente. Olha que loucura. E aí, acharam que ele tinha uma arritmia. Olha que loucura. Por conta de acharem encaminhado para o cardiologista, mas às vezes o desavisado tem que falar, ah, FA mesmo, beleza, FA, anticoagula o cara. Entende? Não faz sentido. Esse paciente não tem fibrilação atrial. O ritmo é sinusal. O ritmo é sinusal. O que que tem que ser feito para esse paciente? Iniciar o tratamento do Parkinson. Como ele já tinha marcado a consulta com o neurologista, eu fiz a cartinha lá para o neurologista falando que ele tinha os sintomas, descrevendo os sintomas. É óbvio que qualquer neurologista faria esse diagnóstico facilmente, né? Pela clínica do paciente, só de olhar o paciente entrando no consultório, ele já ia fechar o diagnóstico e vai começar o tratamento. Então, como já ia ser guiado e manejado pelo paciente pela neurologia, eu optei por não iniciar o tratamento. E já ia no dia seguinte já no neurologista. Falei, então não vou começar a prescrever para que o paciente compre, às vezes, medicação. E aí o neurologista, não, não compra isso aqui não, compra outro. Eu falei, não. Mas eu fiz a cartinha. Olha, paciente com sintomas parkinsonianos, aí descrevi lá todos os sintomas que a família descreveu, corpo inclinado para frente, tremor, rigidez. Fiz a cartinha, né? No eletro, paciente em ritmo sinusal,
com tremor na linha de base, não sugerindo fibrilação atrial, não havendo necessidade de anticoagulação do paciente. Aí pedi o ecocardiograma para avaliar. O paciente já tinha sinais de hipertensão, ele tinha hipertensão, ele necessitava de acompanhamento quanto a isso, ajuste de medicações, e marquei o retorno para que ele voltasse daqui a 3 meses, né? Certamente já vai começar o tratamento do Parkinson, já melhora, inclusive, até os sintomas também. Eventualmente até some isso um pouco, né, dessa linha de base. Mas o que eu trouxe esse eletro aqui para mostrar para vocês que o tremor do Parkinson pode ser captado pela, pelo aparelho do eletro. E não só o tremor do Parkinson, o tremor de frio, né, da UTI. Isso pode ser capturado pelo, pelo eletro. Só que como é que eu consigo fechar o diagnóstico de que isso é tremor e isso não é fibrilação atrial? Primeiro, eu consigo identificar a onda P. Segundo, o ritmo é regular. E terceiro, o paciente tem sintomas parkinsonianos. Então, eu não analiso apenas o exame. O exame apenas confirma algo que eu já sabia, né? O que eu já sabia? Que esse paciente tem Parkinson. Como? Pela história, pelo exame físico desse paciente. Isso é fundamental. O exame ele serve apenas para complementar a sua hipótese diagnóstica. E aqui, no caso, o que achei interessante é que um exame sumário, a beira-leito, que é o eletro, conseguiu diferenciar o caminho quanto ao tratamento desse paciente. Porque, como inicialmente ele já foi encaminhado como ele tem arritmia, quem simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, o cara, assim, o ruim é quando a pessoa é o desavisado e o desavisado com boa intenção, né? Tinha um amigo que falava assim, cara, a pior... Tinha amigo não, um professor, né? Até do médio curso. Fala, cara, a pior situação é o burro com boa intenção. Que aí o cara, ele, na intenção de querer fazer alguma coisa, acaba fazendo besteira. Aquela história, o cara olha assim, arritmia, fibrilação atrial, beleza, tem que anticoagular, pá, já anticoagula e tal, mas não olha as coisas com atenção e tal. Tudo bem, a agenda pode estar cheia, o ambulatório pode estar, mas, cara, analisa as coisas com cuidado, com esmero. Isso ajuda no seu manejo, né? Isso facilita o processo. Inclusive, nesse caso aí, ajudou para a gente dar continuidade ao tratamento do paciente. Então, fica aí o nosso relato de tremor da linha de base no paciente parkinsoniano sendo capturado pelo eletrocardiograma. Interessante, né, caríssimos? Esse caso, eu achei que ia ser bem legal mostrar isso para vocês. E esse é o nosso caso de hoje. E aí, você tem alguma dúvida quanto ao caso de hoje? Coloca aí nos comentários. Lembrando que você pode fazer a sua inscrição no ECG Academy, www.pulsoforte.com/ECG. E aí, essa live e as demais lives também de conteúdo você vai poder assistir e tem um conteúdo lá para a gente poder interagir também. Só acessar www.pulsoforte.com/ECG. Beleza, caríssimos? Bota aí a sua dúvida para eu poder responder. Muito bem. Bom, caríssimos, então eu me despeço aqui agora e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, caríssimos.